Olá! Vamos apresentar um vídeo sobre as mutações. Esperemos que gostem! Para começar, vamos explicar alguns conceitos-chave que ajudarão a compreender melhor o que são as mutações. Nós, seres humanos, tal como a maioria dos seres vivos, somos constituídos por um sistema de órgãos que são formados por diversos tecidos, cada um deles com muitas células. A célula como unidade básica da vida é formada pelo núcleo e por diversos organelos que se encontram no citoplasma, tais como as mitocôndrias, o complexo de Golgi, ribossomas, retículo endoplasmático, lisossomas e outros. No núcleo das células eucarióticas encontram-se os cromossomas, que são estruturas longas e finas em forma de bastonete, que contêm informação genética. Há geralmente 2 cópias de cada tipo numa célula, exceto nos gametas, onde só há uma cópia. A meiose é um processo de divisão nuclear a partir do qual se formam os gametas, células sexuais com metade do número de cromossomas das restantes células do nosso organismo, as células somáticas. A fusão de 2 gametas, cada um com N cromossomas, dá origem a um zigoto, com o número de cromossomas característico restabelecido, 2N, sendo N representativo de um certo número de cromossomas que varia de espécie para espécie. No caso do ser humano, esse número equivale a 23. A partir das experiências realizadas por Mendel, considerado o pai da genética, tornou-se óbvio que estes fatores genéticos deveriam estar localizados nos cromossomas. Só restava perceber de que eram constituídos estes fatores genéticos. Ao fim de inúmeros estudos e experiências, identificou-se a substância de que eram constituídos os cromossomas, o ácido desoxirribonucleico, ADN, que é uma macromolécula que funciona como depósito de informação genética. À luz dos conhecimentos atuais, os fatores genéticos de Mendel passaram a ser considerados genes, que são constituídos por longas sequências de ADN localizados fundamentalmente nos cromossomas que estão no interior do núcleo da célula, mas também em pequenas quantidades nas mitocôndrias e no citoplasma. Como sabem, o corpo humano é formado por inúmeras células que estão em constante divisão e renovação por processos mitóticos, em que uma célula-mãe origina 2 células geneticamente iguais a ela, com o mesmo número de cromossomas, 2N. Durante estas divisões, a probabilidade de ocorrerem erros é muito alta. Todos os dias, em cada uma das nossas células, ocorrem alterações no ADN. Enquanto algumas destas células têm a capacidade de reparar os erros ocorridos, outras não, e nestes casos, as alterações no ADN tornam-se permanentes no genoma do indivíduo. As mutações correspondem, então, a estas alterações definitivas do ADN, referindo-se a toda e qualquer alteração na quantidade, organização e conteúdo do material genético. Os indivíduos afetados por uma mutação denominam-se mutantes. As mutações surgem devido à ação de agentes mutagénicos que podem ser de ordem física, como por exemplo raios ultravioleta ou raios-X, ou química, como os fármacos ou pesticidas. Quanto à sua origem, as mutações podem classificar-se em induzidas e espontâneas, consoante se devam, respectivamente, à ação de um agente mutagénico ou resultem, por exemplo, de erros ao nível da meiose. Relativamente ao local de ocorrência, as mutações podem ocorrer nas células somáticas, células que não estão diretamente envolvidas na produção, ou nas células germinativas. No caso da mutação a ocorrer nas células somáticas, esta não é transmitida à descendência, exceto em casos de reprodução assexuada, podendo, contudo, afetar a vida do indivíduo. Pelo contrário, se a mutação ocorrer nas células germinativas, esta afeta os gametas e, consequentemente, é transmitida aos descendentes. Uma mutação pode ser benéfica se fornecer uma característica vantajosa, prejudicial se alterar o funcionamento normal da célula ou a conduzir à sua morte, ou ainda neutra, se não provocar alterações na proteína codificada pelo gene onde ocorreu a mutação. Neste caso, denomina-se mutação silenciosa. Podemos ainda considerar 2 tipos de mutações, as mutações génicas e as mutações cromossómicas. As mutações génicas ocorrem quando há alterações nos nucleótidos de um gene, isto é, na sequência de bases de ADN. As mutações cromossómicas ocorrem ao nível dos cromossomas. Estas podem dividir-se em 2 tipos, estruturais e numéricas, sendo que as primeiras são qualitativas e as segundas são quantitativas. As mutações génicas podem ocorrer por substituição do nucleótido por outro diferente,
inserção dos nucleótidos, quando se introduz um nucleótido suplementar, e deleção dos nucleótidos, quando se elimina um nucleótido. A anemia falciforme e a fenilcetonúria, PKU, são exemplos de mutações génicas. As mutações cromossómicas estruturais afetam o arranjo dos cromossomas, podendo ocorrer de várias formas. Na deleção, ocorre perda de um fragmento cromossómico. Se a deleção ocorrer na parte terminal do cromossoma, diz-se deleção terminal. Se ocorrer numa secção intermédia, diz-se deleção intercalar. A duplicação ocorre quando se dá a repetição de uma porção de genes, provocando a sua leitura dupla. A inversão ocorre quando o segmento cromossómico gira 180 graus em relação à posição normal. Na translocação, ocorre transferência de porções de genes. A translocação pode ser simples ou recíproca. Na translocação simples, ocorre transferência de uma porção de um cromossoma para outro não homólogo. Na translocação recíproca, há troca de segmentos entre cromossomas não homólogos, sendo estas as mais comuns. A síndrome do miúdo do gato e a síndrome de Williams são alguns dos exemplos de mutações cromossómicas estruturais. As mutações cromossómicas numéricas provocam variações no número de cromossomas, podendo ser de dois tipos, euploidias ou aneuploidias. Nas euploidias ocorre uma alteração do número total de cromossomas, isto é, do genoma na totalidade. Os indivíduos euploides podem ser haploides com N cromossomas, diploides com 2N, triploides com 3N, tetraploides com 4N cromossomas e assim sucessivamente. O aparecimento de uma euploidia pode dever-se a fecundação do oócito por mais de um espermatozoide, falhas na meiose que podem conduzir à formação de gâmetas não haploides e ainda quebra de cromossomas a nível do centrómero. Fecundação do oócito por mais de um espermatozoide, falhas na meiose que podem conduzir à formação de gâmetas não haploides e ainda quebra de cromossomas a nível do centrómero. Isto é, ao contrário das euploidias, não envolve a totalidade do genoma. Os indivíduos aneuploides podem ter nulossomia, 2N menos 2 cromossomas, monossomia, 2N menos 1 cromossoma, dissomia, 2N cromossomas, trissomia, 2N mais 1 cromossoma e assim sucessivamente. Na nulossomia, ocorre a perda de um par completo de cromossomas. Para os seres diploides, com 2N cromossomas, a nulossomia é quase sempre letal. As mutações aneuploides estão associadas a erros durante a disjunção dos cromossomas na meiose, ou seja, durante a formação de gâmetas. A síndrome de Turner, monossomia X, a síndrome de Klinefelter, ou trissomia XXY, e ainda a síndrome de Down, ou trissomia 21, são exemplos de mutações aneuploides. As mutações cromossómicas numéricas conduzem frequentemente ao aparecimento de indivíduos poliploides, isto é, indivíduos em que o número de conjuntos completos de cromossomas é superior a 2. Assim, originam-se indivíduos triploides com 3N cromossomas, tetraploides com 4N cromossomas e assim sucessivamente. A poliploidia resulta, então, da ausência da citocinese no final da divisão celular, ocorrendo uma duplicação cromossómica. Assim, em vez de se formarem duas células filhas com 2N cromossomas cada, forma-se apenas uma célula filha com 4N cromossomas. A especiação por poliploidia explica a formação de novas espécies, podendo ocorrer por autopoliploidia ou por alopoliploidia. A autopoliploidia deve-se à não separação de cromossomas homólogos na anáfase 1 na meiose, a quando da formação de gâmetas de uma espécie. Assim, formam-se gâmetas com 2N cromossomas, em vez de N cromossomas. A alopoliploidia baseia-se no cruzamento de indivíduos de espécies diferentes, originando-se assim um ser vivo híbrido. Por exemplo, do cruzamento de um burro com uma égua ou de um cavalo com um burro fêmea, resulta a mula, que por ser estéril não é considerada uma espécie. Olá, estamos aqui num dos laboratórios do INIAV, Instituto de Investigação Agrária e Veterinária, e connosco temos a doutora Luguides. Boa tarde, eu sou a Maria Lourdes Inácio, sou responsável técnica do Laboratório de Nematologia. A minha formação, sou engenheira agrónoma e sou doutorada em Patologia Florestal.
Gostaríamos de perguntar de que modo algumas mutações são benéficas e outras, por outro lado, prejudiciais, chegando mesmo a ser fatais em alguns casos. Nós encaramos as mutações como uma ferramenta de evolução, não é? A mutação vai permitir que o mais apto prossiga na escala evolutiva. Se a mutação for prejudicial, esse organismo acaba por não prosseguir, não seguir avante. Nesse sentido, é prejudicial para o indivíduo. No entanto, num sentido de população, pode ser benéfico. Acaba por prejudicar aquele indivíduo, mas em termos populacionais, essa mutação conduz ao avanço, à evolução daquela população, ou em termos mais gerais, daquela espécie. Portanto, o prejudicial e o benéfico tem que ser sempre ponderado, tem que ser sempre vista a que escala é que estamos a falar. Com nematos, que são animais microscópicos, cilíndricos, e atacam toda a espécie de seres vivos, desde animais a plantas, passando por insetos, estão no solo, estão na água. Lidamos sobretudo com nemátodos que atacam plantas, sejam árvores adultas, ou que atacam culturas agrícolas, como a batateira, a cenoura ou plantas ornamentais. E quando estamos a fazer identificação, vimos também outro tipo de nemátodos, como sejam nemátodos parasitas de outros nemátodos, ou, por exemplo, o nemátodo mais conhecido no mundo, que é o Caenorhabditis elegans, que é utilizado em estudos laboratoriais porque tem características particulares. Tem um ciclo de vida muito curto, tem estruturas muito visíveis e é muito utilizado para estudos de genética, estudos de neurologia. E aqui podem observar o Caenorhabditis elegans, vulgarmente designado por C. elegans. Lourdes, poderia-nos dizer a importância que foi para a biotecnologia a descoberta da sequenciação do genoma? A sequenciação do genoma é uma ferramenta incrível, seja em termos de saúde humana, por exemplo, seja no nosso caso que lidamos mais com espécies vegetais. Posso-vos dar um exemplo da sequenciação do genoma do sobreiro, que neste momento está praticamente completa. É determinante. O sobreiro é uma espécie importantíssima para nós, em termos mediterrâneos, somos o principal produtor mundial. O que é que fazemos com a sequenciação do genoma? Conseguimos determinar indivíduos, por exemplo, que potencialmente produzam melhor cortiça. Isso é determinante, porque depois, através de métodos de propagação, podemos fazer clones desse sobreiro e assim ter uma população de árvores que produzam todas sempre boa cortiça. Se pensarmos, isto é determinante em termos económicos, naturalmente, podemos pensar na resistência a pragas e doenças, de sobreiro, de uma batateira, em termos de agricultura, de alimentação mundial, e depois, ainda mais importante, porque acaba por o ser, em termos de saúde humana. E todo o potencial que se abre de descoberta de novos alvos terapêuticos depois de sequenciado o genoma e de descobertas as mutações que ocorrem em certos tipos de doenças. E agora temos aqui a Constança já pronta para preparar um Celegant. Certo? A Constança vai pôr o material a extrair. Os nemátodos estão ali e, como são organismos que se movimentam bem em meio aquático, são postos de molho, chamemos-lhe assim, em água, durante 48 horas, é um protocolo determinado, tem que ser seguido, e depois são extraídos para observação e identificação. A Constança vai pôr os nemátodos a extrair. Este embrulho que se faz é só para evitar que fiquem os detritos na água, porque depois misturavam-se com os nemátodos e não se conseguia uma boa identificação. Isto faz com solo, faz com plantas, faz com madeira, todo o tipo de matrizes, ou seja, de substratos, são possíveis de se extrair nemátodos. Os nemátodos são os organismos mais numerosos do planeta.
planeta. Nós somos um planeta de nemátodos, portanto há nemátodos em todo lado. Até dentro de nós, não é? Como sabemos.